nessa live abençoada, que nós vamos estar trazendo esclarecimentos profundos, inclusive de medidas, decisões que o Papa tomou com respeito às finanças e deu um prazo de 30 dias para ser resolvido tudo isso, porque diz respeito ao dinheiro da Igreja Católica que está espalhado pelo mundo. Sim, é isso mesmo. O Papa está querendo juntar todo o dinheiro da Igreja Católica no Banco do Vaticano. Por que ele está com essa pressa? Por que ele fez esta convocação? Vocês estão entendendo como o mundo está caminhando? Vocês estão entendendo que o Papa ele tem informações privilegiadas? Por quê? Porque ele compõe esse grupo de homens que estão trabalhando para um governo único. Ele compõe essas lideranças que estão encabeçando aí esta nova ordem mundial. E vocês sabem que passa pela economia, pela religião, pela política, e não será diferente com a Igreja Católica. Eles sabendo que o seu dinheiro está em risco, o seu dinheiro que eu digo é que é o dinheiro da Igreja Católica, ele já tomou decisões profundas que envolvem o mundo inteiro, todas as igrejas católicas do mundo. E também agora nós temos aí também acontecimentos tremendos também na União Europeia, em especial na Inglaterra, que não faz parte hoje da União Europeia, mas que tem um grande peso ali, naquele mercado, né, o mercado comum europeu, pois, não obstante de ter sido trocado, o primeiro-ministro também hoje faleceu a rainha Elizabeth, e tudo isso aí repercute, influencia no mundo inteiro. Então, hoje nós vamos estar falando de decisões, de mudanças radicais. E eu quero já chamar para compartilhar aqui esta live comigo, aqui na tela, o meu amigo, pastor Rodrigo Dias. Temos muitas informações para passar aqui para os irmãos, como já disse o Josué. Em todas as áreas, nós vemos o cerco se fechando. E se você olhar para a política, o cerco está se fechando. Se você olhar para a economia, o cerco está se fechando. Você olha para a questão da religião, né? O cerco se fechando. Questão sanitária, o cerco se fechando. Não tem para onde correr, irmão. O problema está chegando no portão da nossa casa. E aí, nós estamos colocando essas lives de alerta para que eu e você estejamos preparados, porque nós sabemos muito bem que as coisas tendem a piorar. Nós não queremos ser nenhum tipo de profeta do caos, como diz o pessoal, mas nosso papel é de alertar o maior número de pessoas para não cair no abismo. Depois que caiu nele, não tem mais volta, irmãos, né? Então temos que estar em alerta, vigiando, como diz a Bíblia, né? Vigiai e orai. Porque, pastor Josué, eu costumo dizer, tem um versículo da Bíblia que fala assim, que se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Levando para o nosso Brasil e o mundo, se Deus não guardar, em vão vai trabalhar o exército, em vão vai trabalhar os governos, se Deus não tiver no controle de tudo. Claro, quando a nação busca a Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, me buscar, se humilhar, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Fique até o final, porque no final vai ter uma oração poderosa. E Deus tem tocado no meu coração, e na oração desta noite, Ele estará curando, Ele estará abrindo porta, Ele estará entrando com intervenção divina dentro de lares e família. O adversário trabalha, o adversário luta de todas as formas e maneiras para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria. Mas saiba de uma coisa, você não entrou nessa live por acaso. Você entrou aqui dirigido pelo Espírito Santo. Então eu te peço, fique até o final para receber esta oração poderosa. Seja enfermidade, seja uma causa na justiça, seja um problema familiar, um filho nas drogas, um ente querido desviado dos caminhos do Senhor, o milagre vai acontecer. Porque você diz assim, Senhor, todas as vezes que eu começo a escutar essas notícias, vendo que o mundo está caminhando para o seu fim, vendo que se aproxima o arrebatamento da igreja,
eu fico preocupado, tem meu filho que não está na igreja, tem meu esposo, tem minha esposa, tem meu irmão, tem minha irmã, tem meu pai, tem minha mãe. Então, não se preocupe. Creia tão somente na promessa da palavra de Deus. Em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É somente crer e orar, tá bom? E nós vamos orar junto com você por toda esta situação. Então, não se apavore. Mais uma vez, frisando o que o pastor Rodrigo falou aí, a nossa meta aqui não é trazer pânico, não é trazer medo, é pelo contrário, é mostrar através dessas informações que Deus está no controle e que tudo o que acontece é com permissão divina. Mas não obstante de Deus estar no controle e nada acontecer sem a permissão divina, nós, como igreja, também temos que exercer nosso papel aqui na Terra. Deus não colocou a igreja aqui simplesmente como um ornamento para essa terra. Deus colocou essa igreja aqui com um propósito. Eu, você, nós somos igrejas. Nós temos que fazer a diferença. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, temos que fazer a diferença em meio a toda a podridão que está por aí. E não obstante de sabermos que cedo ou tarde um governo único vai ser implantado nessa terra, a Bíblia também nos diz que nós somos resistência, nós somos oposição a todos os planos e projetos do anticristo. Nenhum plano, nenhum projeto do anticristo deve ser facilitado por mim ou por você como igreja de Cristo. Enquanto estivermos aqui, nós temos a função de dificultar as coisas para o anticristo, de dificultar as coisas para esse sistema de Satanás. O mundo jaz no maligno, mas nós como igreja faremos a diferença. E a nossa nação fará a diferença também em nome de Jesus Cristo, porque a nossa nação está entrando para experimentar um grande avivamento. E o avivamento, ele começa por uma mudança de conduta, por uma mudança de prática. E nós vamos ver pessoas sendo mudadas, transformadas pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra. E nós, como nação, faremos a diferença nessa reta final. Nós, como nação, faremos a diferença nesses momentos que antecedem o arrebatamento da igreja, nesses momentos que antecedem a implantação do governo mundial. Eu e você. Por isso, precisamos estar bem informados. E nós vamos, então, depois, após aqui, com o pastor Rodrigo, ele vai estar lendo aí uma parte dessa matéria aí, que nós vamos estar usando como base para estar trazendo para você essas informações. Como vocês já sabem, né? Para que haja implantação desse governo mundial, eles precisam de que aconteça uma aceitação da população mundial. E para que aconteça essa aceitação, eles mesmos começam a promover alguns caos. Sabe qual é a regra deles para implantar os seus planos, os seus projetos? Eles utilizam com 3 medidas as suas ferramentas, as suas armas. Como que eles fazem? Eles fazem o seguinte: eles lançam um problema no mundo, vai guardando, eles lançam um problema no mundo, igual aqueles que foi lançado lá em 2019 para 2020. Depois que eles lançam o problema, eles fazem uma campanha publicitária enorme em cima, gerando pânico, gerando medo, gerando terror, falando que muita gente vai morrer, que vai ser um caos, que vai ser caótico. Quando todo mundo entra em pânico, está em terror, aí eles vêm e dizem assim: não, fica tranquilo, nós temos a solução. Fique tranquilo, nós temos um remédio. Vocês entenderam? Então, escute bem. A experiência que você viu recentemente aí, que começou em 2019 e terminou agora aqui em meados de 2022, você viu que a sequência foi essa. Lançou um problema no mundo, depois passou um tempo enorme gerando pânico em todo mundo, e depois que gerou pânico em todo mundo, eles disseram assim: nós temos o remédio, nós temos a solução. E o que aconteceu quando eles disseram: nós temos o remédio, nós temos a solução?
O mundo inteiro saiu correndo desesperado atrás da solução deles. O É mundo verdade. inteiro, pastor Rodrigo, o mundo inteiro saiu correndo de tal forma que ninguém parou para pensar de maneira racional e dizer assim, mas calma aí, esse tipo de remédio eu já conheço desde quando eu era criança. A gente tomava na escola, tinha as campanhas do Zé Gotinha, só que, pelo que eu sei, esses tipos de medicamento aí, ele demora anos para se fazer, 4, 5 anos para se fazer. Como que eles conseguiram fazer isso em meses? Só que ninguém parou para pensar isso. Estavam tão desesperados pelo pânico que eles mesmos criaram, que agora saíram correndo desesperadamente atrás da solução que eles ofereceram. Assim será outras medidas deles. Eles vão gerar um pânico, vão gerar um caos e depois vão oferecer solução. Daqui para frente sempre vai ser dessa forma. Então, o pastor Rodrigo vai estar mostrando aí um referencial para nós. Nós Josué. já falamos aqui do reset econômico, então o que acontece? Nada melhor do que termos como referência uma decisão, uma medida do Papa. Por quê? Porque ele trabalha com os senhores do mundo, ele está alinhado, ele tem informação, sim, ele sabe o que vai acontecer. E se ele está tomando essa iniciativa, pastor Rodrigo, é um sinal para nós que estamos aqui embaixo. Amém? Pastor Josué, tem duas pontuações para colocar para o senhor. Tem aqui um superchat da Selmara Rodrigues. Ela está perguntando, será que essa morte aí da rainha... ela faleceu hoje, né, gente? Da rainha Elizabeth, a gente já falou no meu canal, do Giovanni, falou em vários canais, mas ela está perguntando se foi forjada. É uma pergunta. Será que foi forjada? Eu acho que ele estava te perguntando essa pergunta. É uma pergunta, né? Um ponto de interrogação. Será que essa morte da rainha foi forjada, segundo aí a Selmara Rodrigues? É muito estranho, né? Em primeiro lugar, né? Porque quando esse pessoal aí morre, o pastor Rodrigo, quando esse pessoal morre, eles demoram 10, 15 dias fazendo velório, né? 10, 15 dias andando com caixão para lá e para cá, né? Então, na realidade, não dá nem para se saber direito se foi de fato hoje que ela morreu. Porque, curiosamente, acho que há um mês atrás, saiu uma notícia aí, depois falaram assim, não, foi erro, dizendo que ela tinha morrido. Você lembra? Lembro. Então, saiu uma notícia dizendo que ela tinha morrido, ouvi falar. E depois abafaram, falaram assim, acho que tem um mês mais ou menos que saiu essa notícia, não tem? Um mês. Por aí, nessa base. Né? Nessa base. Então, saiu uma notícia dizendo, a rainha Elizabeth morreu. Aí, de repente, eu acho que veio uma ordem para falar assim, não, ainda não. Aí, recuaram dizendo que foi um erro, que foi um equívoco, que não sei o que lá. Agora, vieram e anunciaram que ela morreu mesmo. Agora, ninguém tem como garantir que ela morreu hoje, que morreu ontem, que morreu a semana passada, que já morreu há um mês. Ninguém sabe, né? Porque até mesmo para como ela influencia no mundo inteiro isso aí, até mesmo para divulgar a morte, eles vão programar algumas coisas, vão ajustar o dia, vão escolher o dia certo para anunciar, né? Então, chega lá e vai falar, não, nós vamos anunciar que ela morreu dia tal, porque esse dia é assim, por causa daquilo, por causa disso, e por conta disso, e para aceitar também as situações econômicas, a situação política. Então, ninguém pode declarar abertamente, com toda certeza, que ela faleceu hoje. Nós podemos declarar que foi anunciado hoje. Mas o que me veio à mente quando foi anunciado hoje, de fato, agora é sério, agora é verdade, está confirmado, foi isso. Eu falei assim, será que ela já não tinha morrido naquele primeiro aviso que deram? E mandaram recuar com um aviso que ainda a data não era certa? Né? Então, esse povo aí não dá para saber com precisão, não. Porque tudo deles é programado com intenções que vai interferir no mundo inteiro. Interessante também salientar, pastor Josué, é que ela é tão importante que eles estavam aguardando recursos para esse dia. 8 bilhões, se não me engano, vai gastar com o funeral da Elizabeth. 8 bilhões. Acho que como essa pessoa aí, o Deus dela era o dinheiro, né? O Deus dessa rainha é o dinheiro, vai ver que, no mínimo, ela pediu para ser enterrado com algumas toneladas de ouro, né? É dessa forma, infelizmente, né? Esse pessoal aí, o Deus deles é o dinheiro, o Deus deles é o mamon, né? E quando a Bíblia fala que existe esse Deus chamado mamon,
existe de fato. E esse Deus, ele leva as pessoas a idolatrar, a amar o dinheiro mais do que tudo, né? Verdade. O pastor Rodrigo, então, vai estar trazendo para a gente essa informação aí de uma decisão do Papa, né? Deixa eu aqui mandar um abraço aqui para a Selmara Rodrigues, deixa eu falar para o senhor. Carlos, para o Douglas, que Deus abençoe ricamente, Fernando Alves, que Deus abençoe ricamente. Ele está dizendo aqui, ela morreu mesmo, era muito velha. Sim, mas o que nós estamos dizendo aqui é que já foi anunciado há um mês e pouco atrás que ela morreu, né? E esse pessoal aí, eles não têm aquele negócio de anunciar que morreu no dia de fato que morreu. Eles escolhem um dia. Tanto é que o funeral dela vai ficar aí uns 10, 15 dias. Ela não vai ser enterrada hoje, amanhã, depois da manhã, não. Vai a bolsa... dias andando. Hã? Me parece que a Bolsa de Londres vai ficar fechada 10 dias. A Bolsa, 10 dias sem operação. Você imagina o distúrbio que vai ocorrer já na questão financeira do planeta Terra por causa da morte da Rainha Elizabeth. 10 dias já. Ela tem um peso no mundo inteiro, né? 10 dias vai ficar fechada a Bolsa de Valores lá de Londres. Muito bem. Vamos lá então, gente. O título é Papa ordena que todos os órgãos da Santa Sé transfiram seus fundos ao Banco Vaticano. O Vaticano, dia 23 de agosto, às 4h15 da manhã, o Papa Francisco publicou hoje... Se puder, aumenta um pouquinho a letra aí, que fica mais fácil para as pessoas estarem lendo também, o pastor Rodrigo. Vamos lá. Aí fica melhor para as pessoas, principalmente para quem está vendo com o celular, né? Vamos lá. Aí. O Papa Francisco publicou hoje, de 23, né, no caso ali, foi de agosto, um rescrito dizendo que o Instituto para as Obras de Religião, IOR, conhecido como Banco do Vaticano, será, a partir do dia 1º de setembro, já passou, né? O único responsável pela gestão de todas as atividades financeiras e ativos líquidos da Santa Sé e de todos os dicatérios, escritórios e organismos vinculados a ela. José, o que isso quer dizer? Então, ele está centralizando todo o dinheiro, né? Porque o que ocorre, como eles têm igrejas, né, espalhadas em todos os cantos do mundo, né? Geralmente existem ali, né, as organizações que administram esses valores, né? Talvez em esfera estadual, em esfera nacional. E o que ele está dizendo agora é que ele quer centralizar essa administração tudo lá, em Roma, mais precisamente pelo Banco do Vaticano, né? Ele quer o dinheiro lá, ele não quer mais dinheiro espalhado por aí. Ou seja, vai passar ali pela coordenação estadual, pela nacional, no caso de um país aí, e tem que mandar imediatamente para lá, né? É o que ele está vendo. Por que será que ele não quer o dinheiro da Igreja Católica espalhado em vários países, em vários lugares do mundo? Ele quer tudo lá no Banco de Roma. Será que ele tem alguma informação de alguma ocorrência que está por vir? Exatamente, e não quer falar, né, Josué? Exatamente. Mas é estranho essa movimentação, mesmo porque você percebe que a agenda ela está sendo acelerada de uma forma que nós não esperávamos tudo isso, né, pastor Josué? Acontecendo simultaneamente, em todos os aspectos, nós vemos acontecer essa forma da agenda do 2030 acelerada, né? Sim, e ele é um dos maiores defensores dessa agenda da ONU. Ele incentiva os fiéis da Igreja Católica a obedecer à ONU, a observar essa Agenda 2030. Ele é um dos maiores cabo eleitoral da ONU na divulgação e implantação
dessa Agenda 2030. E dentro dessa Agenda 2030, existem aspectos relacionados com a economia mundial. E para que isso ocorra, assim como é necessário dar um reset em tudo, não vai escapar também a economia, né? É necessário também resetar a economia. E para resetar a economia, eles já estão promovendo um caos na economia mundial, né? Essa economia mundial, ela está sendo trabalhada para destruir com nações, para destruir com povos, mais precisamente no Ocidente. Nós estamos vendo aí esse projeto de destruição da economia dentro do próprio Estados Unidos. O governo que está agora foi colocado por esses senhores do mundo, pelos dominadores globais. Então, toda essa crise que está acontecendo lá, não é porque o BIDE está administrando mal, não é porque o BIDE é um mau político, pelo contrário, é porque ele entrou ali e já veio com uma recomendação do que tem que fazer. E sabe qual é a ordem que ele recebeu? Destruir totalmente a economia dos Estados Unidos. Destruir totalmente essa cultura americana. Destruir totalmente o modelo judaico-cristão. Haja visto que os Estados Unidos sempre foi tido como o maior país evangélico do mundo. E hoje está se transformando em um país dominado por satanistas, né? É triste, então, é triste. Isso aí é um preparativo para arruinar com a economia mundial. As igrejas virando museu, né, pastor Josué? Sim, exatamente. Entendeu? Tudo que nós estamos vendo aí é programado, não é incidente, não é acidente, é programado. Tudo isso aí tem um dia, tem uma hora que eles estabelecem dentro de uma agenda, né? E verdade. essa agenda aí, eles já deixaram bem claro, né? Que eles pretendem fazer tudo isso nesta década, que envolve 2020 a 2030. Então, vocês percebam como eles têm tudo programado. Não foi por acaso que o bichinho surgiu no mundo justamente em 2020. 2020 foi o primeiro ano da década dessa agenda chamada 2030. Então, eles já começaram a agenda 2020 a 2030 com este bichinho, que é uma espécie de catalisador. Através da soltura desse bichinho aí, eles conseguiram fazer um trabalho de dominação que não se conseguiria fazer com a engenharia social convencional. Eles tiveram que lançar como se fosse um catalisador para fazer a humanidade aceitar numa boa ordens e determinações que uma pessoa em sã consciência jamais aceitaria. Quando que uma pessoa em sã consciência aceitaria uma ordem para ficar dentro de casa e não sair de jeito nenhum? Quando em sã consciência uma pessoa receberia uma ordem para dizer você não vai cultuar e acabou? Quando que uma pessoa em sã consciência, vendo o alimento acabar dentro da sua casa, não abrir a porta do seu comércio para ganhar o seu ganha-pão e trazer o alimento para os filhos? Nunca. E eles conseguiram fazer tudo isso da noite para o dia com esse bichinho que foi soltado de lá. Então, esse bichinho foi como um balão de ensaio. Soltaram esse bichinho e eles falaram assim, conseguimos. Conseguimos fechar todas as igrejas do mundo ao mesmo tempo. Conseguimos colocar todo mundo dentro de casa como animais. Conseguimos fazer todo mundo andar com uma focinheira na cara. Conseguimos fazer todo mundo aceitar um medicamento, uma terapia genética experimental. Aliás, fizemos aceitar? Não. Fizemos as pessoas pedir, implorar para participar. Fizemos as pessoas implorar para ser Exatamente. cobaia. Você está entendendo como funciona a engenharia deles? Eles fizeram de tal forma que as pessoas estavam dizendo literalmente, eu quero ser cobaia, eu quero, tá aqui, me usa, eu quero ser cobaia.
E outras pessoas dizendo, ô meu querido, isso é experimento. Ô meu querido, isso vai interferir no DNA. Ô meu querido, isso não tem um estudo. Meu querido, a bula desses negócios aí, vem escrito que cada governante que adquirir aquilo ali vai ter que assumir total responsabilidade, porque eles não se responsabilizam por nada. Todo mundo dizendo isso, e o pessoal dizendo, não, eu quero. Então, isso é um efeito que eles causam através desses catalisadores, que é para agilizar leis, ordens de determinação. Por exemplo, no começo desse século aqui, lá no 2001, né, aconteceu aquele caso lá das torres, né, que não dá para falar todo o nome aqui, que senão interfere, né? Vocês lembram do caso das torres lá, o 11/9, né? Certo. 11 de setembro? Então, aquilo ali foi o primeiro do século. Por quê? Eles queriam colocar dentro dos Estados Unidos leis tão terríveis que o cidadão americano não aceitaria uma boa de jeito nenhum. Nunca aceitaria. Por quê? Porque os Estados Unidos era a nação mais livre do mundo. Os Estados Unidos era a nação mais democrática do mundo. O padrão de democracia, a referência de democracia, eram os Estados Unidos. Então, nunca eles conseguiriam, do dia para a noite, implantar certas leis ditatoriais, leis que seriam aceitas em países comunistas numa boa, eles não conseguiriam implantar dentro dos Estados Unidos. Aí, o que eles fizeram? Aquele caso do 11/9. E a partir daquele caso do 11/9, o que eles disseram? A partir de agora, nós temos que ter uma segurança redobrada, triplicada. E, para isso, nós vamos assinar algumas leis aqui. A partir dessa lei aqui agora, as autoridades não precisam sequer de uma autorização judicial para grampear o telefone do pastor Rodrigo. Não precisa de uma ordem judicial para invadir a casa do pastor Josué. Não precisa de uma ordem judicial para prender alguém que suspeitamos ser um terror contínuistas. E veio uma bordoada de leis que nunca seria aceita normalmente na América sem aquela tragédia. Porque aquela tragédia abalou os americanos, chacoalhou os americanos. Certo? Então, aquela tragédia que abalou os americanos, que levou todo mundo em pânico, né? Ou seja, criaram um baita de um problema, né? E depois falaram assim, não, mas nós temos a solução. Só que a solução agora é essa. Você vai ter que abrir a mão da sua privacidade. Você vai ter que abrir a mão da sua liberdade. Você vai ter que dar acesso total e irrestrito aos seus dados pessoais, à sua mídia, ao seu perfil no Face, no Insta. Nós teremos acesso a tudo dentro da sua casa, sem autorização judicial. Por quê? É pela sua segurança. O discurso é esse. Pela sua segurança. Pela sua segurança. Não foi assim o discurso com o experimento? Pela sua segurança, pela tua saúde. Sempre tem motivo. Vida. Você está entendendo? É assim que os senhores do mundo trabalham. E agora, o que ocorre? Teve o bichinho, teve esse 11 de setembro, agora está sendo prometido pelo Klaus Schwab uma crise também no aspecto cibernético e também pelo próprio Klaus Schwab no econômico. E nessa noite nós estamos aqui trazendo essa matéria para mostrar para vocês que alguém que está muito próximo, que trabalha com eles lá, com os senhores do mundo, e que tem muitos bilhões espalhados pelo mundo inteiro, que é a Igreja Católica, nós estamos trazendo uma informação para vocês. Olha, alguém que tem bilhões espalhado por todo mundo, deu uma ordem e disse que tem pressa. Quer tudo centralizado em Roma, no Banco do Vaticano. Você já leu toda a matéria, pastor Rodrigo? Não, só li uma parte só. Só li uma parte. Não, pode prosseguir, porque se não me falha a memória, tem a data aí, o prazo que ele deu, que ele quer todo esse dinheiro lá. Vamos lá. Por meio de um documento, acho que dá um zoom maior aqui, peraí. Aqui. Vamos lá, pronto, olha lá. O João disse uma coisa interessante, João Carlos, Estados Unidos. O João Carlos está aí? Um abração para o João Carlos, que Deus abençoe ricamente, meu querido.
Um Ele diz forte assim, abraço, João Carlos. ele diz, os Estados Unidos está virando, né, uma Sodoma e Gomorra. As pessoas se apostatando da fé. Olha aí. Ele mora lá, né, É irmão? verdade. Mais precisamente, a partir da Califórnia, São Francisco ali, por exemplo, tá esse caos aí, né? Tá uma Sodoma, Exatamente. principalmente. Exatamente. Olha lá, por meio do documento, o Papa esclarece que o artigo 219 do parágrafo 3 da Constituição Apostólica Predicate Evangelium, né, deve ser interpretado no sentido de que atividade de gestão de bens e custódia do patrimônio móvel da Santa Sé e das instituições relacionadas com o Santa Sé são da exclusiva responsabilidade do Instituto das Obras de Religião. Por isso, o Papa Francisco estabelece que a Santa Sé e as instituições vinculadas à Santa Sé que sejam titulares de atividades financeiras e ativos líquidos, seja qual for a forma em que sejam mantidos, com outras instituições financeiras que não possuam IOR. Deve informar o IOR e transferi-los para ele o mais rápido possível, dentro de 30 dias, a partir de dia 1º de setembro de 2022. Aí, pastor, dá só uma pausinha aí. Vocês vejam bem que a pressa é tanta, né, que começou, a ordem saiu no dia 1º de setembro. Ou seja, nesse mês de setembro, ele quer essa situação resolvida. Nesse mês de setembro, ele está dando 30 dias. Ele não quer correr risco com dinheiros ou controle, né, de dinheiros que estão ao redor do mundo da igreja fora do seu alcance. Por que será que ele estabeleceu 30 dias, né, pastor? Uma pressa, né? Uma pressa para colocar o dinheiro num lugar só. Será que vai acontecer uma catástrofe? Será que vai acontecer um reset mundial aí, será? Então, na economia? Exatamente. Olha, veja bem, vamos ligando os fatos do que está acontecendo nesse mês de setembro. Porque o mês de setembro é um mês muito sinistro também, né? Porque veja bem, que o que nós estávamos falando aqui, que aconteceu lá, do 11/9, que abalou os Estados Unidos, foi no mês de setembro. Setembro. Né? Foi no mês de setembro. Entendeu? É o mês 9. E aqui agora nós estamos vendo que, bem dizer, ele está falando assim, ó, eu quero isso resolvido dentro desse mês. Eu estou dando prazo. Né? Ele lançou a ordem, quero isso aqui resolvido, ou seja, não quero correr risco. Ele está passando uma mensagem para a gente, né? Que pode ser que sim ou pode ser que não, mas que a gente tem que ficar aí atento aos próximos dias. Crente, com certeza. Tem que vigiar, porque nós temos que olhar essas informações. Eu não posso olhar essas informações e falar, não, que Deus cuida de tudo, que Deus guarda tudo. Não, nós temos que ser simples como as pombas, porém prudentes como as serpentes. Se estamos recebendo essa informação, nós sabemos que o Papa trabalha junto com os senhores do mundo. Nós sabemos que a Igreja Católica é a detentora de uma das maiores fortunas do mundo. E, de repente, ele não quer essa fortuna espalhada. Ele não quer essa fortuna fora do seu controle, fora do alcance dos seus olhos. E ele dá um prazo ainda, que é um negócio assim... Porque uma decisão que é de escala mundial, a Igreja Católica está no mundo inteiro, e ele dá um prazo tão curto assim, dá a entender que é alguma coisa que está preocupando ele, ou que ele sabe que vai acontecer, ele precisa ter o dinheiro na mão dele, né, o pastor Rodrigo? Com certeza. Eu sigo a sua linha de raciocínio, Josué. Realmente é isso mesmo. É algo muito estranho, de imediato. Se possível, dentro de 30 dias, a partir do dia 1º de setembro de 2022. Então... Já tá ocorrendo, já, né? Já tá ocorrendo. Ele não poderia ter feito um anúncio assim, ó, eu dou 6 meses, 1 ano, sei lá, 4... Não, é 30 dias. 30 dias eu quero tudo resolvido, isso aqui no meu controle, no meu domínio. Verdade. Né? Verdade. Então, se nós somos vigilantes e prudentes, nós temos que olhar isso e também nos preparar. Temos que olhar isso e já ir se mexendo, não estar vacilando, né?
Eu creio que é dessa forma. Pode prosseguir aí com a sua leitura, pastor. Vamos lá. A decisão entrará em vigor imediatamente após sua publicação no Jornal Diário da Santa Sé. Aí o nome aqui meio complicado, né? O rescrito também diz que os atos adotados anteriormente... Opa, Giovanni liga bem agora, José. Giovanni é uma benção. Giovanni. Olha lá, vamos lá, gente. O rescrito também diz que os atos adotados anteriormente que não sejam conformes deverão se ajustar a essas instruções. Ou seja, tem que seguir isso ao pé da letra. Olha lá, o Instituto para as Obras da Religião, IOR, publicou seu relatório anual em 7 de junho, no qual disse que teve 18,1 milhões de euros de lucro líquido em 2021. Quer comentar alguma coisa a esse respeito? É dinheiro, né? É por isso que está aí a preocupação dele, né? Isso aí é uma das rendas, né? Imagina se ele vai deixar aí valores como esse, 18 milhões de euros, né? Que vai dar aí quase 100 milhões de reais, né? Quase 100 milhões de reais espalhado pelo mundo. Isso aí só de uma atividade, né? Então, é muito dinheiro. É por isso que o homem está preocupado e está dando 30 dias, né? E está falando, e tem que seguir rigorosamente, né? Você viu o que ele fez? Tem que seguir as instruções que eu estou dando rigorosamente. Ou seja, não vou perder nenhum centavo. Verdade, professor. Olha aí. Olha, o Banco do Vaticano, aqui está a imagem, não vou mais prosseguir a leitura porque já está bem explicado. Eu quero ver aquele valor que está ali, ó. Ler sobre aquele valor que está ali, 446. Tá, vamos lá. Esse lucro líquido de 18,1, tá acompanhando até aí? Tá certo, né? Tá. Sim. Vamos lá. Esse lucro líquido aí de 18,1 milhões de euros é inferior aos 44 milhões de dólares em 2020. É inferior. E 46 milhões de dólares em 2019. Tá preocupado porque tá caindo a renda dele. Exatamente. O que acontece? Né? Fica em casa, a economia vê depois. Ele tá sentindo na pele, né? Por quê? Olha só, em 2000, nos anos anteriores ao bichinho aí, né? Os lucros nós já estávamos admirados com os 18 milhões de euros, né? Mas aí, está mostrando para nós aí que em 2020 e 2019 foi bem maior do que isso, né? Então aí está também um dos efeitos do bichinho, né? Até ele foi afetado lá pelo efeito dos bichinhos lá, né? Mas só que o que ele está demonstrando aí é que não obstante de ter toda essa fortuna aí, ele está correndo atrás, deu um prazo de 30 dias e quer todinho o controle em suas mãos, no alcance dos seus olhos, né? É a sede, é o amor pelo dinheiro, né? Isso aí é uma demonstração de amor pelo dinheiro. A gente vê que ele dá ênfase aí, preocupado, é para seguir a risco que eu estou mandando. Eu estou dando 30 dias, eu quero isso resolvido no mês de setembro. Não pode passar. Siga as instruções a rigor. Então, nós temos que ficar com a barba de molho. Primeiro, porque é o mês de setembro. Segundo, porque estamos vendo toda essa situação. Olha só, agora em setembro, o anúncio, né, do falecimento. Guarda bem isso, né? É um anúncio. Não podemos nem dizer, como eu já falei no começo aqui, que ela morreu hoje. Ela já pode ter morrido há um mês atrás. Você está entendendo? Pode ter morrido há um mês atrás, e eles falam assim, não, a data vai ter que ser essa. Porque eles têm muito sinal de data, pastor Rodrigo. Entendeu? As coisas que eles vão fazer é embaixo, frisando datas, detalhes, né? Aquelas questões de solstício, de equinócio, você está entendendo? Eles são muito ligados com esse negócio de astrologia. Sim. Eles estão ligados com numerologia. Então, tudo para eles tem data. Eles trabalham muito ali, atrelados com a cabala, assim como muitos rabinos, né? Muitos rabinos, é uma grande parte de rabinos aí, são amantes da cabala, né? E esses caras aí também, eles são muito aficionados com números, com datas, tá? E dentre as questões de datas, né? Tem os equinócios e os solstícios, né?
que é uma data no hemisfério norte, outra data no hemisfério sul, né? Mas eles trabalham sempre dentro dessas datas. E o mês de setembro também tem um significado importante para eles, porque o número 9 é um número muito importante dentro do satanismo. Tá? Guarde isso, o número 9 é muito importante dentro do satanismo. Então, no mês 9, estamos vendo aí o falecimento da rainha, estamos vendo aí a troca, a substituição, né? A Liz Truss está entrando no lugar do Boris, né? Lá na Inglaterra, Sim. né? E o Putin já disse que a entrada dessa mulher como primeiro-ministra lá diz que pode complicar ainda mais a situação. É estranho que depois que a rainha deu a benção, porque sem ela dar a benção, ela não podia entrar no poder. Depois disso aí, ela bateu as botas, né? Faleceu. Bateram as botas, né? Bateram as botas dela, né? Até ou ela os irmãos. bateu as botas ou bateram as botas dela. Josué, deixa eu dar uma atenção aqui pro pessoal aqui no chat rapidinho. Eu sei que é muita gente. Eu quero pedir pra você, meu irmão, que dê o like. Que o like, o que vai fazer o like? Não é por vaidade, não. Mas o like vai ranquear esta live para mais pessoas. É uma live muito importante. Faça isso agora. Olha aqui a irmã Eliane Cunha. Meu din-din já foi para debaixo do colchão. Deu uma risada ali. Aí a irmã o Leonardo Oliveira. Vamos limpar nossas contas, povo da fé. Ai, só por Deus, né? Os irmãos são uma benção. O que você acha, José? A pessoa deve tirar... olha aqui, a Eliane Cunha, né? Limpe o seu din-din dos bancos, irmãos. Você acha que precisa disso? Porque, na verdade, daqui a pouco não vai ter mais dinheiro em espécie, né, José? É tudo digital, né? Não tem como fugir do sistema, né? Nessa questão, né? Mas, pelo menos, uma parte é bom deixar guardado em casa, né? Não quantia muito grande, tá? Mas é bom ter reservado uma parte em casa. Se você tem um valor mais elevado, procurar aí investir aí num imóvel, sei lá, um terreno, uma casinha, sabe? Você tem ali e isso aí é um pouco mais complicado, né? Para os caras tirarem de você, porque o valor lá na conta é só uma teclada, né? É só dar uma teclada lá, zera, limpa a sua conta. É verdade. Já um imóvel é um pouco mais difícil. Então é óbvio que a gente não está incentivando ninguém aqui a ficar com valores elevados em casa. Né? Nem deve. Se resolver guardar, que faça isso de uma maneira bem técnica, bem mais segura. Moderada, né? Não fique dando com a língua nos dentes, né? Como fala por aí, né? Quietinho. Off, né? Muito quietinho e tudo mais, e em lugar seguro, né? Não é deixar ali de qualquer forma. Mas o melhor mesmo seria isso aí, né? Se eu tenho um valor mais elevado, né? E estou vendo essa transição aí, se é um valor que dá para mim comprar, sei lá, um terreno, não dá para comprar uma casa, mas dá para comprar um terreno, compra um terreno, né? Deixa o dinheiro no terreno lá, porque o terreno vai ser mais complicado, porque é óbvio que o que eles querem é chegar em tudo mesmo, né? Porque o Klaus Schwab, o pessoal do Fórum Econômico, né, já estão aí, já fazendo uma campanha já há um bom tempo, né? Usando aquele lema: você não vai ter nada, mas vai ser feliz, né? Porque o que eles querem é isso, né? É que você não fique com nada. Né? No máximo, uma casinha bem dentro dos limites que caiba você e sua família, só. Né? Carro? Não precisa de carro, não. Porque a tendência deles, o que eles querem, é que não exista mais o carro particular. Entendeu? Tem um carro ali, você pode usar aquele carro para fazer uma viagem. É um carro coletivo. Você usa, e é igual um aplicativo, né? Assim como tem o Uber que você pede, e ele vem aqui e tal, né? Depois, até o que eles querem é o seguinte, que o dia que você quiser ir para a praia e tal, você vai pedir um carro, eles te entregam o carro em casa, você usa aquele final de semana, tal, fez a sua viagem, foi para a praia, foi fazer a viagem de férias, depois você devolve, ninguém é dono de nada, tudo na mão deles, né? É o que eles querem. E o lema deles é eles sempre avisam tudo, né? Porque esses caras são meio ousados. O que eles vão fazer, eles avisam antecipadamente. Então, eles fizeram campanha, dizendo, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. E aí, esses dias aí, nós escutamos aí o Nove Dedos. O Nove Dedos falando bravo. O Nove Dedos, que casou agora e mora numa casa aqui em São Paulo, aqui, que o aluguel é R$20 mil por mês.
aluguel. Eu não sei por que ele decidiu pagar aluguel, né? Porque acho que ele não pode, não quer mostrar a fortuna, né? Então, mas o aluguel da casa, Rodrigo, é 20 mil reais por mês, né? Olha. E aí ele veio bravo, dizendo que onde se viu essa classe média consumidora do Brasil, para que 2 televisão, uma na sala e outra no quarto? Você chegou a ver isso aí, ele falando isso aí? Pastor José, eu vi o pessoal comentando, mas eu não cheguei a pesquisar. Aqui do pessoal da live. Quem da live viu aqui o 9 Dedo falando que ter 2 televisão é um desperdício, que isso é um abuso, é uma ostentação da classe média? Quem aí da live aí chegou a ver isso aí? É só procurar na internet aí que você vai ver. Eu vi um vídeo dele, José, falando uma coisa muito... A Eliane Cunha viu, né? A Carmen também já ouviu, entendeu? O Paulo também já ouviu. Olha lá, já ouviram, verdade. Entendeu? Então, é só procurar. Vocês procuram depois da internet. Então, um cara que tem bilhões, que fez fortuna roubando, ele vem fazer esse discurso aliado com a nova ordem mundial. Para que 2 televisão? Uma só tá bom demais. E aí vai lá, aluga uma casa de 20 mil reais, né? Fez um casamento luxuosíssimo, né? Então, é esta a ideia dos senhores do mundo, né? E o Papa, como faz parte da cúpula, ele tem informações precisas, já está recolhendo dele. O canal Flui, o canal diz ali, ó, o Nine já está mostrando as garras. Inclusive, o Nine fez aquele vídeo, né, pastor José, diz que se ele voltar ao poder, que vai seguir o modelo do Dragão Vermelho. Imagina como vai ficar o Brasil, né? A bandeira vai ficar vermelha. Misericórdia. Então, e como nós estamos falando de economia, pastor Rodrigo, por que também que a gente está vendo aí que vai ter alguma coisa estranha na economia, né? Acho que dá para a gente colocar aí aquela matériazinha lá daquele estado do Dragão Vermelho, que está um estado com 21, 22 milhões de habitantes. Sim. Está com um lockdown brutal. Aumentou um pouco mais. Produz muita coisa. Então, isso aí vai afetar no mundo inteiro. É um fechamento brutal mesmo. Para vocês terem noção, só pode sair uma pessoa de dentro de casa, uma pessoa dentro da casa, autorizada pelo governo, para comprar alguma coisa de extrema necessidade. Só uma pessoa pode sair de dentro da casa. É para ficar trancado mesmo. Não é um lockdown igual você via aqui, não, que a pessoa saía, dava uma volta no quarteirão. É de ficar preso. E é uma cidade de 21, 22 milhões de pessoas, né? Aqui está falando 16 milhões, mas eu também já vi uma outra matéria também, estava falando 21 milhões de pessoas. 22, então, um pouco mais. 22. Então, é um lugar muito grande. Tem esse desencontro, porque o que sai da China, né? O partido ali sempre controla. O pastor Rodrigo vai estar passando um pouquinho dessa matéria para a gente, para você entender que isso aí também afeta na economia. Fora a seca, né, José? Que tá avassaladora, né? Sim, sim. Vamos lá, então. Exatamente. Dragão Vermelho, não vou falar o nome do país para não marcar a live, viu, gente? Então, já sabe aqui, ó. Dragão Vermelho. Deixa eu dar até um zoom aqui, ó. Irmãos, se eu falar algumas palavras que os irmãos não tiver meio assim entendendo, é por causa do aparelho. Então, tem hora que a palavra não fica. Mas acho que dá para entender, velho. Tá dando para entender o que eu tô falando? Vamos lá, então. Olha lá. Dragão Vermelho anuncia lockdown em cidades de 16 milhões de habitantes. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Autoridades da província de Chengdu, no sudoeste da China, determinaram nesta quinta-feira um lockdown aos 16 milhões de moradores diante de um aumento de casos aí do 19, né, na região. Olha aí, o 19 em operação, né, professor Josué? De novo. E aquele lá, o tio Bill, disse que a segunda seria mais brava, né? Tem essa matéria dele, depois a gente pode até colocar para os irmãos aqui, refrescar um pouco a memória, né? Em comunicado aí, divulgado nessa quinta-feira, o Comitê de Prevenção e Controle... Tá dando pra ler isso? Aumenta um pouquinho mais. Pronto. Aqui. Pronto, ficou melhor, né? Agora ficou maior para os irmãos acompanhar com a gente. Olha lá.
Em comunicado nesta quinta-feira, o Comitê de Prevenções e Controle da Epidemia do Novo 19 determinou que o lockdown e o bloqueio das entradas da cidade iniciasse às 18 horas, horário local, 7 horas no horário de Brasília, com a exceção de trabalhadores de setores essenciais. Foi determinada que toda a população da província trabalhe de casa. José. Você já parou para imaginar o que é, para vocês terem noção aí, quer dizer, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, tem aí em torno de 14 milhões de habitantes. É a maior cidade do Brasil, São Paulo, com 14 milhões de habitantes. Aí, nós estamos falando de algo em torno de 20 milhões de habitantes. É o tamanho de muitos países. Tudo isso fechado. E o que ocorre? É um local que produz para o mundo inteiro. A produção do mundo inteiro sai daí hoje em dia. Então, vamos começar a ver coisas faltando no mercado e as que não faltarem vai ter o seu preço aumentado vertiginosamente. E tudo isso aí é intencional para causar o caos econômico, né? O pânico, né? O medo. Vamos lá? Pode escutar. Vamos lá. Foi determinado que do dia 1º ao dia 4 de setembro, que passou agora, trabalhadores façam testes RT-PCR para detectar aí a praga. Tá? Vou falar praga. Sim, fica melhor, né? Tá ok. O comitê também autorizou a saída de um morador de cada, foi o que o senhor disse agora há pouco, de cada residência para realizar compras de insumo. A pessoa está na prisão. Só um morador pode sair de cada residência para poder realizar a compra de insumos, mas a autorização só será válida para moradores que tiverem realizado o teste até 24 horas antes de sair, Pastor Josué. Você vê como é que é o negócio? Além de só poder sair uma pessoa de dentro de casa, essa pessoa não pode sair se não estiver com um teste recente na mão. Um teste com menos de 24 horas para sair dentro de casa, para ir comprar uma coisa de urgência. Então, veja bem que é este regime que o Nine quer implantar aqui. É o regime que para o Nine é ideal. É um modelo padrão para ele. Tá? Então, vamos acordar, vamos estar atentos a tudo isso aí. E vamos orar também, porque eu creio que nesses 20 milhões de pessoas que estão trancados agora dentro de casa, existem muitos crentes, existem muitos cristãos. Verdade. Nós estamos hoje aqui com a liberdade. Mas ao dormir hoje, e ao sair amanhã cedo para trabalhar com total liberdade, lembre-se, Deus, eu sei que no meio desses 21 milhões de pessoas tem seus servos lá. Tem muitos que são suas servas e que estão agora aprisionados dentro de casa. Vamos nos lembrar, meus irmãos, porque se Deus nos deu essa liberdade, se Deus nos deu essa bênção de morar num país como esse, não vamos esquecer de quem está passando por essa situação, de quem está nesse caos. Nós temos que ter essa compaixão. Fala assim, eu não conheço nenhum chinês, é muito longe de mim. Eu não conheço nenhum chinês, está muito longe de mim, mas só que eu sei que lá existem meus irmãos que servem o mesmo Jesus que eu sirvo, que cantam os mesmos hinos que eu canto aqui, que adoram o mesmo Deus que eu adoro aqui. Como que eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro, dormir sem falar 2 palavrinhas para Deus dessa situação, desses 20 milhões de pessoas, entendendo que no meio desses 20 milhões existem milhares, talvez milhões de crentes aí no meio. E que não pode professar, e pior de tudo isso é que não pode professar a fé publicamente, né? Tem que ocultar, a pessoa não poder falar em mistério alto, não poder glorificar a Deus em toda a força da alma, porque se ele fazer isso, ele vai preso junto com a família, né? Sim. Imagina a situação. É triste, é lamentável.
Guarde isso, não obstante de ser um país comunista, saiba de uma coisa, é um lugar que tem o maior número de crentes no mundo. É o lugar que tem o maior número de crentes no mundo. É a China, tá? E crentes que são fiel a Deus, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo torturados, mesmo indo para campos eles chamam de reeducação. Mas você já sabe qual é o nome, né? Aquele mesmo campo que o Bigodinho usava. Então, e estão servindo a Deus fiel. Não estão negando a fé. Eu quero aproveitar aqui agora, pastor Rodrigo, para abrir um parênteses, para falar com pessoas que deixou de servir a Deus porque não teve oportunidade para cantar um hino, deixou de servir a Deus porque o pastor passou perto e não falou paz do Senhor Jesus para ele, deixou de servir a Deus porque não recebeu a oportunidade para pregar, porque não foi consagrado, lamentável. Porque foi tirado da liderança de jovens, porque foi tirado da liderança de intercessão. Meu irmão, pense nessas pessoas que estão lá agora, 20 milhões de pessoas, trancados dentro de casa. Né? Talvez aqui, quando a mãe fala para o filho, ou então a esposa fala para o marido, vai no mercado pegar um pão, pegar uma fruta, vai na padaria buscar um pãozinho, a filha reclama, o filho reclama, o marido diz que está cansado, né? Eu creio que lá na China agora, o pastor Rodrigo, está uma briga para disputar quem vai no mercado, para disputar quem vai buscar o pãozinho. Né? Infelizmente. Verdade, Josué, a coisa está complicada e disputando, né? Enquanto que lá, igual você comentou, 20 milhões de pessoas estão trancafiadas, vamos assim dizer, né? Estou aqui na linha, Zé, com o Paulo da Sucata. Depois a gente fala com ele depois. Vamos lá. Posso continuar aqui a leitura, Zé? Vai lá, continue. Quer concluir? Quer acabar de falar? Não, pode continuar a leitura. Vamos lá. Olha o que diz aqui, irmãos. Os cidadãos não devem sair de Chengdu, a menos que sejam necessários. Se estiverem necessidades especiais, devem sair de Chengdu. Não sei se é assim que fala, deve ser, né? Chengdu. Com um certificado de ácido nucleico. Meu Deus. RT-PCR. Negativo, né? O teste negativo. Teste, né? Só pode sair com o teste negativado. Dentro de 24 horas. Diz aí o trecho do comunicado. Olha, apesar da taxa de infecção ser baixa no Dragão Vermelho, em relação aos padrões globais, o país adota a chamada política do bichinho aí, zero, que determina o isolamento de todas as pessoas que estejam aí contar, né? E o rastreamento de contatos próximos. Depois vocês vão entender, né, irmãos? Senão, a gente falar tudo aqui certinho, o algoritmo ele pega e aí já sabe, ele bloqueia a live, bloqueia o alcance. Então, tem hora que a gente fala meio que em código, mas irmãos já sabe já o que a gente tá falando aqui, né? Pastor José, quer que eu continue lendo ou já tá de bom tamanho? Então, tá de bom tamanho. E aí a gente vê, né, para a última parte aí, que já teve o exemplo aí de Xangai, né, que é um lugar super populoso, que ficou 2 meses fechados, né, e o fechamento lá é total, é absoluto, né, com essa ignorância que vimos aí, não sai ninguém de dentro de casa, não tem nem dessa de sair no quarteirão, vou dar uma volta no quarteirão para tomar ar. Pelo menos a gente tinha essa liberdade aqui, né, nos momentos mais acirrados do lockdown, a gente podia andar no quarteirão, andar na rua da cidade, né? Pelo menos, né? A gente podia fazer isso, né? Os trens andando, o ônibus andando, né? Agora, no caso deles aí, é um negócio brutal. E eu creio que tudo isso aí também está interligado com essa questão de afetar a economia mundial. Então, lembre-se de uma coisa, os senhores do mundo já estão trabalhando há muito tempo para afundar a economia do Ocidente, mais precisamente atuando na União Europeia e nos Estados Unidos. Por que eles estão atuando na União Europeia e nos Estados Unidos? Porque aí estão os países chamados países de primeiro mundo, os países que têm a maior renda per capita, que têm o maior PIB,
os países que influenciam no mundo inteiro. Então, automaticamente, os caras quebrando economicamente os Estados Unidos e quebrando economicamente a União Europeia, é exatamente o efeito dominó que vai se dar. Vai sair uma quebradeira de nações, igualzinho o esquema do dominó. Por isso que eles estão trabalhando lá. Vocês estão entendendo? É por isso que está acontecendo essas coisas sinistras lá dentro dos Estados Unidos, né? Por exemplo, os Estados Unidos com a gasolina lá em cima, o preço, um absurdo por falta de petróleo, né? O próprio presidente dos Estados Unidos vendendo da reserva estratégica milhões de barris de petróleo para a China. Será que o norte-americano está sabendo disso? Eu sei que existem americanos que nos assistem aqui, ou brasileiros que estão lá na América, né? Tem um aí que é metade. Ele é metade brasileiro e metade americano, né? O João Carlos. Mas ele disse que ele é brasileiro totalmente, mas ele tem um pezinho lá na América porque tem 2 netinhos lá dele que nasceu lá, então agora ele ficou meio dividido, né? Mas ele disse que é brasileiro, né? O João Carlos. Exatamente, entendeu? Então, muitas das vezes nem sabem. Eu sei que o João Carlos deve estar sabendo, porque ele é bem informado, ele acompanha bem as informações aí, mas está acontecendo isso. Eles colocando o preço da gasolina lá em cima, nas alturas, para os norte-americanos, dizendo que está tendo uma escassez de petróleos, e em contrapartida, o Biden está entrando na reserva, chama reserva estratégica. Todo país tem uma reserva estratégica de petróleo, por uma questão de haver um grande conflito mundial, por questão de haver uma catástrofe da natureza, um grande terremoto, tsunami, um vendaval e coisas do gênero. Então, todo país ele tem a sua reserva estratégica de petróleos para esse momento, né? Então, eles não mexem ali de jeito nenhum. E o que está acontecendo? Ele está mexendo, ele está tirando milhões e milhões de barris de petróleo da reserva estratégica dos Estados Unidos e vendendo para o seu arqui-inimigo. Arqui-inimigo que era, né, entre aspas, antes do Biden estar lá, era arqui-inimigo. Agora, o Biden é aliado deles. E está vendendo para eles, para o pessoal do Dragão Vermelho, milhões de barris do petróleo da reserva estratégica dos Estados Unidos, colocando os Estados Unidos em risco, principalmente pelo fato de estarmos muito próximos aí de desencadear aí uma terceira G mundial. Estamos bem próximos disso. Então, mais do que nunca, tinha que estar cuidando dessas reservas, né, pastor Rodrigo? Como o senhor disse, já está acontecendo, né, pastor José? A terceira G, né? Sim, é porque o que nós explicamos é o quê? Que essa terceira G, ela será diferente do que nós conhecemos, né? Não será apenas um conflito que vai se ver lá tanques, canhões e mísseis. Pelo contrário, existem outros tipos de armas avançadas tecnologicamente de tal forma que muitos de nós nunca ouvimos falar sequer, mas essas potências já têm as chamadas armas escalares, né? E além das armas escalares, né, eles também têm outros tipos de afetar um outro país, uma outra nação. O alimento também é utilizado. É o alimento, é a informação e também essa grande arma que nós vimos aí sendo lançada a partir de 2019, né? Que foi esse bichinho aí que arrasou com a economia de muitos países, arrasou com a saúde da população mundial e depois com o que eles apresentaram como solução, está causando um estrago pior do que o próprio negócio lá, né? Porque, por incrível que pareça, né, a informação está totalmente controlada. Você nunca vai ver isso na Globo, na Record, na Bandeirantes, nunca vai ver. Mas está tendo aí um aumento enorme, um aumento assustador de pessoas muito jovens, 25, 30 anos, 35 anos de idade, que estão tendo infarto fulminante, morte súbita. Está desencadeando uma quantidade enorme de câncer nas pessoas, trombose
muita trombose acontecendo, AVC, muito AVC acontecendo. Esses dias, eu coloquei aqui no meu canal, aqui, uma matéria de um pessoal que trabalha fazendo, como chama? A preservação do corpo, embalsamando o corpo. Embalsamando. Embalsamando o corpo. Né? Pessoas que trabalham embalsamando o corpo há 20, 30 anos, né? Eles estão assustados, pastor Rodrigo, com o número exagerado de pessoas que estão chegando lá para fazer o embalsamamento, mas que está com uma espécie de um coágulo diferente do que eles conheciam. Eles dizem assim, nós mexemos com isso há muitos anos, conhecemos como é que é um coágulo normal dentro de um cadáver. Só que o que nós estamos vendo agora é muito diferente, né? São estruturas que chegam quase a parecer uma borracha, eles dizem na matéria, que é parecido quase com uma borracha. E, pastor Rodrigo, e esse negócio, ele cresce dentro do corpo e chega a alcançar quase 1 metro de comprimento. Cuidado com o strike. Sim, mas eu estou falando da mesmo formato que eu passei nesse vídeo, para não dar problema, né? E o diâmetro disso chega a alcançar aqui a grossura de um dedo mindinho. Isso sabe onde é encontrado? Dentro das artérias. Eles falam assim, nós nunca vimos isso. Isso é normal. E quando eles começaram a estudar esse negócio, eles chegaram à conclusão e falaram assim, não, isso aqui não pode ter surgido do sangue humano. Tem alguma coisa a mais nisso aqui. Vocês estão entendendo? O negócio, o estrago que está sendo gerado ao redor do mundo. E isso aí está em quantidades exageradas. Assim, nunca vimos tantos com esse problema, com essa anomalia. Né? Então, junta, né, a questão lá de morte súbita, junta a questão lá de jovens tendo infarto, junta a questão lá do exagero de AVC também jovens, trombose, parada cardíaca e outras mais. E eu já ouvi, né, também as médicas, cientistas dizendo que vai surgir aí também uma quantidade grande de cânceres. Então temos que orar muito, interceder muito. E quem, infelizmente, teve que participar disso, ore a Deus, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Né? Então nós temos um Deus, né? Assim como Deus guardou, protegeu o seu povo lá dentro do Egito, quando veio as pragas, Deus também pode, porque o nosso Deus, ele cura câncer, o nosso Deus, ele cura HIV, o nosso Deus, ele até mesmo ressuscita mortos. Então, muitas vezes, Deus até permite certas situações para que a gente busque mais a Deus, para que a gente ore mais. Então, se você não orava, se você não jejuava, comece a jejuar. Se você teve que participar desse experimento, dobre a sua oração, consagre a sua vida, busque em Deus e entenda que o seu Deus é o Deus do impossível. E que assim como ele guardou e protegeu todos os hebreus dentro do Egito, ele pode guardar e te proteger também, não é, pastor Rodrigo? Com certeza, José, não tenho dúvida disso, né? Todas as pragas que acontecia lá, o povo de Israel era tudo guardado e protegido? Com certeza. E o Salmos 91 diz claramente que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ainda que beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Né, pastor José? Amém, né, pastor Rodrigo? Pastor Rodrigo, aí está a sua oportunidade agora. Nós que gostaríamos de estar fazendo aquela oração que nós vamos fazer aqui. Vamos. Por todas as pessoas que estão nessa live e principalmente por aqueles que estão sentindo que está muito próximo à volta de Jesus e tem a mãe que não está na igreja, um pai, um filho, uma filha, um irmão que não está na igreja. Você vai precisar orar com nós agora, porque nós vamos orar também principalmente por isso. Por essas pessoas de dentro da tua casa, da
tua parentela, da tua família, que está fora do Senhor, dos caminhos do Senhor, e você sabe que Jesus está voltando. Você está vendo os sinais, as evidências, né? Estamos mostrando para você nessa matéria aí a preocupação do Papa e querendo resolver um problema dentro de 30 dias, porque se ele está dando 30 dias é porque ele sabe que depois dos 30 dias ele pode ter prejuízo. Então ele está... Exatamente. Então, você está ouvindo essas matérias e você fala assim, meu Deus, eu estou vendo que verdadeiramente as coisas estão complicando. Mas e meu pai, que não é, minha mãe, que não é, meu filho, que está fora dos caminhos do Senhor? Nós vamos orar por vocês agora. O pastor Rodrigo vai estar fazendo essa oração. E ao mesmo tempo que ele vai estar falando alguma coisa para você e depois fazendo essa oração, se você está afastado dos caminhos do Senhor, escreva aqui agora no chat, estou voltando. Se você nunca serviu a Deus, nunca recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, escreva aqui agora, estou recebendo. Tá bom? Então, ou estou recebendo Jesus, ou estou voltando para Jesus. E na oração, o seu nome estará sendo escrito novamente no livro da vida. E se você tinha medo de ouvir essas informações, com certeza esse medo vai sair do teu coração. Porque só vem medo no meu coração quando está faltando azeite na minha lâmpada. Se a minha lâmpada está cheia, eu não tenho medo. Eu ouço tudo isso e falo assim, Maranata, glória a Deus, a volta de Jesus está muito perto. Então, ouça o que o pastor Rodrigo vai estar agora, receba essa oração que eu estarei orando aqui, confirmando junto com ele, e a tua vida, a tua casa será mudada sim, em nome de Jesus. E se a trombeta tocar, você vai ter a certeza que você e toda a tua casa encontrará com Jesus, sabe? Não ficará aqui para sofrer as agrúrias que estão para vir a este mundo nos próximos dias. Pastor Rodrigo. Deus. Meus amados irmãos, você que está conosco agora, olha como diz bem o pastor Josué, escreva aí agora na linha do tempo, eu quero voltar, eu estou te aceitando, Jesus, isso. Irmão, é a melhor arma contra tudo que está acontecendo hoje. É você se brindar com a presença de Deus. Porque a nossa redenção, né, pastor? Está próxima, não é verdade? Está próxima. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu na minha fé, como a fé do pastor Josué, e destas mais de 200 pessoas que está conosco simultaneamente aqui, meu Pai, nesta live. Ó Deus, nós queremos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, orar por cada pessoa que está aqui conosco, que está te aceitando, que está, quem sabe, meu Pai, renovando, meu Pai, as suas alianças, renovando, meu Pai, a sua fé. Meu Pai, essa pessoa que está, meu Pai, voltando para ti, Senhor, escreva o nome dele, o nome dela no livro da vida nesse momento, Senhor. Oh, meu Deus, se acontecer agora o arrebatamento, eu quero crer, meu Pai, que esta irmã, que esse irmão subirá conosco. Pai, nós agora também repreendemos todo o mal, do alto da cabeça às plantas dos pés agora, toda enfermidade nos ossos, no sangue, na pele, nos nervos, aonde estiver o mal, nós repreendemos agora esta enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos também em favor, meu Pai, do pastor Josué, do seu canal, do seu ministério, Pai, que o Senhor venha estar abençoando, dando crescimento, meu Pai, de uma forma especial. Também, papai, oro em favor da minha vida, minha família, meu Pai, também no nosso canal, que o Senhor venha estar abençoando e venha dando vitória. É o que nós pedimos, meu Pai, no teu nome. Amém. E graças a Deus. Diga amém, minha irmã. Diga amém, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Ô, glória. Olha, em nome de Jesus, eu quero dizer também para você. Não só é porque eu só quero passar um aviso muito importante para vocês. Meus irmãos, olhe bem para mim e no meu olho aqui. Nós precisamos entender uma coisa. Nós vivemos neste mundo ainda. Nós não somos totalmente espiritual. Então, nós temos que exercer o nosso lado espiritual e também o nosso lado físico. Nós atuamos com duas cidadanias, a celeste e a terrestre.
E note só um detalhe, nesse mundo aqui, Deus age também através das nossas vidas. Deus age no país, no seu estado, através de você também. Não é tudo anjo, não é tudo espiritual, não é tudo sobrenatural. Tem muitas coisas que Deus faz através de pessoas. Deus age através dos seus servos, através das suas servas, em todos os sentidos. Veja bem, escuta o que eu vou te falar agora, é muito importante. Quando Israel vai para o cativeiro babilônico, olha só como é que Deus trabalha. Deus, dentro do cativeiro babilônico, ele levanta Ezequiel. E para Ezequiel, Deus diz assim: Ezequiel, você, aqui dentro desse cativeiro, aqui dentro desse país de idolatria, de feitiçaria, de macumbaria, que eu permiti que vocês caíssem aqui como exilados, eu vou te usar como profeta. Você vai estar no meio do povo, você vai profetizar, você vai entregar visões, você vai entregar revelações. Eu vou te usar dessa forma. E Deus usou ele, nesse período de cativeiro, como profeta, entregando revelações, entregando visões, entregando profecias, tratando do lado espiritual do povo. Mas da mesma forma, Deus levanta o seu outro servo, chamado Daniel. Só que para Daniel, Deus diz assim: Daniel, eu já levantei Ezequiel, ele está lá, ó, no meio do povo lá, como voz profética. Estou usando ele lá. Mas você, Daniel, eu vou te usar como político. Daniel foi colocado dentro do palácio. Deus colocou Daniel dentro do palácio para dar também um certo suporte para o povo de Israel que estava naquele período ali. Né? E dentro do palácio, cuidando da política de Nabucodonosor, porque ele era assessor de Nabucodonosor, Deus usou muito ele ali. E ali o nome de Deus foi glorificado, o nome de Deus foi exaltado. Por quê? Porque quando eles tentaram impedir Israel de orar 3 vezes ao dia, que era o costume de todo judeu, orar 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, voltado para Jerusalém, quando eles tentaram impedir o culto de Israel, Deus usou Daniel. Ele foi parar dentro de uma cova cheia de leões, porque ele foi político, assessor do rei, e não deixou de orar. E por conta da atitude de Daniel, que era um homem de confiança do rei, houve-se uma reversão nesse quadro. E o Deus de Israel passou a ser respeitado dentro da Babilônia. Olha só que coisa linda. Então Deus levantou um exclusivamente para estar no meio do povo, intercedendo, profetizando, e outro para estar dentro do palácio, fazendo política e também ajudando o povo. Além de Daniel também, Deus levantou mais 3 moços e falou: vocês também vão atuar na área política. Quem eram esses 3 moços? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram políticos. Eles eram endemoniados? Eles eram do diabo por causa disso? Eu gostaria, irmão, em nome de Jesus, olhe bem para mim. Me mostra dentro da Bíblia onde está escrito que um crente não pode atuar lá no palácio como Daniel atuou, como Sadraque atuou, como Mesaque atuou. Então, irmão, nós temos que ter equilíbrio em nome de Jesus, irmão, é equilíbrio. Nós não podemos ser fanáticos. Tudo é Deus, tudo é espiritual, tudo é só na oração. Não, irmão. Tem coisa que nós temos que fazer. Deus usa a gente. Olha só, quando Deus pega todinha a nação e leva para a terra que prometeu, você sabia que tinha um bando de judeu que achou que Deus ia dar a terra de mão beijada? Vazia, sem ninguém, e vai, é só entrar e comer. É só entrar, escolhe a casa aí que eu já matei todos os moradores. Não! E sabe o que aconteceu? Os covardes que pensavam que Deus ia fazer tudo, que eles só tinham que orar, os covardes que pensavam que Deus ia fazer tudo, que eles não tinham que fazer nada, levou a nação inteira de Israel a se levantar contra o pastor Moisés. E tentaram apedrejar o pastor Moisés. Por conta disso, Deus falou assim: por conta de vocês, seus covardes, vocês vão passar 40 anos até morrer o último covarde. Só depois que morrer o último covarde, eu entro com vocês na terra prometida.
Sabe por quê? Porque eles pensaram que ia chegar lá, Deus ia matar todos os cananeus, os heteus, os jebuseus, os ferezeus, ia dar casa para eles, ia dar terra para eles, ia dar o armário, a despensa para eles. Quando eles receberam a notícia que ele falou assim, olha, a realidade é o seguinte, Deus vai dar para vocês, mas vocês vão ter que pegar em espada, vocês vão ter que pegar em flecha, vocês vão ter que pegar em lança, vocês vão ter que matar pessoas. Mas calma, é assim que vai ser o negócio? É. Ah, não, eu pensei que Deus ia dar de mão beijada. Eu pensei que era só orando. Não, não é só orando, não, irmão. Vocês vão ter que pegar em espada. Vocês vão ter que pegar em lança. É, mas não é só orando o negócio que resolve, não. Mas Deus não é Deus poderoso? Deus não tem o poder de matar todos os lugares? Tem, mas ele disse que não vai matar, não. Diz que a gente vai ter que pegar em espada. Diz que a gente vai ter que pegar em lança. E um bando que acreditou que Deus ia fazer tudo, que eles não iam fazer nada, tiveram que morrer no meio do deserto primeiro, para depois Deus entrar com outra leva. E dos 12 que foram lá, só sobrou Josué e Caleb. E esses, sim, entenderam que tinham que fazer a sua parte. Deus agiu, mas eles tiveram que pegar na espada. Deus agiu, mas tiveram que pegar na lança. Tiveram que lutar. Tiveram que suar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aonde eu quero chegar? Tiveram que fazer alguma coisa. Você está entendendo? E a mesma coisa é hoje aqui na Terra. Talvez eu não tenha que pegar em lança, mas eu tenho que ajudar nessa batalha, colocando lá dentro do palácio homens de Deus, assim como Daniel foi colocado. Deus não colocou Ezequiel no meio do povo, mas também não pegou um homem de Deus também e colocou no meio da política, lá no palácio, do lado de Nabucodonosor. Não colocou 3 jovens junto com ele, tudo crente até o tutano e fazendo política. Então, irmão, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu sou neto de pastor, eu sou uma família de 4ª geração de pastores da Assembleia de Deus. A minha tradição tem 80 anos dentro da Assembleia de Deus, a minha família, 80 anos dentro da Assembleia de Deus. Eu ouvi muito tempo se falando do púlpito que a televisão era do diabo. Eu ouvi muito tempo falando do púlpito da Assembleia de Deus, que a televisão era do diabo. Enquanto foi falando que a televisão era do diabo, sabe o que o diabo fez? Ele tomou posse. Ele dominou a televisão. Aí quando os crentes acordou, ele falou assim, calma, o diabo não é dono de nada. Ele não tem televisão, coisa nenhuma. Vamos lá fazer programa. Vamos lá pregar o evangelho. Aí o diabo já tinha tomado conta de tudo e falou assim, ó, se você quiser pregar aqui 1 hora, você me paga 500 mil reais por mês. Se você quiser pregar aqui todo dia, você reserva aí 2 milhões de reais por mês. Porque o diabo tomou conta, porque nós declaramos com a nossa boca que era tudo do diabo. Você está entendendo? Aí acordou que não tinha nada e agora está tendo que pagar para fazer pregação dentro da televisão. Porque nós falamos que era do diabo. Você está entendendo? E enquanto eu estou dizendo que o Palácio do Planalto é do diabo, ele vai entrando lá dentro com os seus. Ele vai tomando conta com os seus. Você está entendendo, meu irmão? É uma conversa franca que eu estou tendo com você. Me mostra, em nome de Jesus, onde está na Bíblia que um crente não pode estar lá. Deus errou quando colocou Daniel para fazer política. Deus errou quando colocou Sadraque, Mesaque e Abednego para fazer política, irmão. Deus errou quando colocou um senador para ajudar Jesus, o seu filho. Deus errou, irmão. Vamos prestar atenção, vamos ser sábios. Enquanto eu me isento de colocar homens de Deus lá dentro, sabe o que acontece? O pessoal do arco-íris coloca lá Jean Willis. Enquanto eu me isento de colocar homens de Deus, o PCC coloca os seus representantes lá. Enquanto eu me isento e digo, não é para homem de Deus isso. O tráfico está colocando seus homens lá dentro. Enquanto eu me isento e dizendo, isso não é para crente. O bruxo da magia negra está colocando o seu representante lá dentro, irmão. Você está entendendo, irmão? É sério o negócio, irmão. Olha bem para mim agora, olha para mim agora. Você sabe por que não é liberado o aborto aqui ainda? É porque tem pessoas que não pensam como muito crente.
e colocou representantes lá. Você está entendendo? Você está entendendo por que ainda não é liberado drogas no Brasil? É porque tem muitas pessoas que não pensam desse jeito e colocou representantes lá. Você está entendendo por que ainda não é liberado sexo com crianças de 12 anos? Porque tem pessoas que se dispôs a ir para lá e lutar contra isso, porque existem projetos de lei para legalizar relação íntima com garotinhas até 12 anos. Existem projetos de lei lá para regularizar o casamento do pai com a filha. Não é teoria de conspiração, projetos de lei que estão lá naquele palácio. Existem projetos de leis para remover o bebê de dentro do ventre. Estão todos parados lá. Mas por que estão parados, pastor? Porque existem homens que são tementes a Deus que estão fazendo uma oposição. Se nós pararmos, eles vão tomar conta de tudo aquilo. Aí eu vou falar assim, meu Deus, liberou a maconha, meu filho está enterrado na maconha. Liberou relação de homem de 40 anos com a menina de 12, minha filha está envolvida com um. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, me mostre na Bíblia onde está escrito assim, ó, pastor, está aqui escrito aqui, ó. Homem de Deus não pode estar lá no palácio. Está escrito aqui na Bíblia, homem de Deus não pode fazer. Eu estou te dando exemplo do que a Assembleia de Deus fez com a televisão. Você sabia que há poucos anos atrás, um crente ele era excluído da Igreja Assembleia de Deus por conta de uma televisão? Porque era do diabo. Você sabia disso? Eu sei, porque minha família tem 80 anos de Assembleia de Deus. Você sabia que existem milhares de filhos de pastores que estão no mundo hoje e odeiam a igreja porque foi ensinado dentro da igreja que jogar futebol é do diabo. Jogar futebol é do diabo, não pode. Foram excluídos da igreja porque estavam jogando futebol. Você sabia disso? É assim, a maior denominação do mundo, a maior denominação pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus, cometeu esses erros. Eu falo porque eu sou da Assembleia de Deus. Cometeu esses erros de falar que a televisão é do diabo, que o futebol é do diabo, e o diabo tomou conta de tudo. Em nome de Jesus, irmão, para de falar que a política do diabo ele não tem nada, meu irmão. Nem a chave da casa dele ele tem. Você está entendendo? Nós precisamos ser alertas, vigilantes e prudentes. Você está entendendo? E agora eu quero falar só com aqueles que me consideram. Se você me considera como homem de Deus, se você me considera como alguém que é compromissado com a palavra, irmão, em nome de Jesus, eu quero apresentar o meu amigo. O meu amigo. Eu digo meu amigo porque ele frequenta a minha casa, ele dorme aqui em casa, a gente almoça junto, a gente janta junto. Eu conheço ele. É um pastor, é um homem de Deus, sabe? Você pode não conhecer ele pessoalmente, mas quem está falando aqui, se você me considera, se você me tem como seu amigo, como um pastor sério, firmado na palavra, o meu amigo, pastor Paulo, ele é candidato a deputado estadual. Ele já é vereador, ele não é intruso. Ele já é vereador, e como vereador, ele não se sujou. Como vereador, ele não deu mau testemunho. É o melhor vereador da cidade de Guaíba. O melhor vereador da cidade de Guaíba. Ele está saindo de Guaíba com o apoio do prefeito, com o apoio do vice-prefeito, com o apoio dos vereadores, com o apoio de ex-prefeito. Você está entendendo o que é isso? Um homem está lá dentro e ter uma conduta ilibada, ter um testemunho maravilhoso. Por conta disso, eu garanto para você que você não vai se decepcionar. Por gentileza, pastor Rodrigo, coloque aí quantos youtubers que conhecem o pastor Paulo e está dando esse apoio para o pastor Paulo. E eu peço para você, em nome de Jesus, encarecidamente, nos ajude a colocar o pastor Paulo na LESP. Eu estou falando aqui mais especificamente com todos os moradores de São Paulo, porque para o pastor Paulo, como estadual, só vota quem tem o domicílio eleitoral dentro do estado. Então, qualquer lugar de São Paulo que você estiver me ouvindo, você pode fazer isso. Pastor,
Rodrigo, coloca aí quantos dos nossos amigos youtubers aqui conhecem, que sabe que o pastor Paulo é um homem de Deus. Coloque aí para as pessoas saberem. E eu estou dizendo, eu falo com mais propriedade, porque ele é meu amigo, frequenta a minha casa, dorme aqui em casa, almoça comigo, janta comigo. Conheço o testemunho, eu posso falar assim, eu conheço ele pessoalmente, deito e levanto com ele. Posso falar isso para vocês. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, me dê esse crédito em nome de Jesus. Coloca aí, pastor Rodrigo. Aquela. Pai, eu sou pastor. Eu sou o pai. Eu sou pastor. Eu sou homem. Sou patriota. Eu sou filho. Eu sou cristão. Eu sou mãe. Nós somos família. Eu sou cidadão brasileiro. Eu sou conservador. E juntos, escolhemos Paulo da Sucata para ser o nosso representante na Câmara dos Deputados como nosso deputado estadual, 28022. Deus, pátria, família e liberdade! 28022. Isso aí são todos os planos de Deus. Conhece o pastor Paulo, você sabe que ele é compromissado com a palavra. Bom, então em nome de Jesus, tá bom? Guarde esse número aí e eu conto com todos vocês que moram aqui em São Paulo, tá bom? E você pode cobrar de mim depois. Você vai falar assim, pastor Josué, estou decepcionado com o senhor, porque o senhor me falou que ele era um homem de Deus. E eu falo aqui, de peito aberto, olhando no teu olho, porque, como eu disse, eu conheço o pastor Paulo, frequenta a minha casa, sabe? Come comigo. Dentro da sua casa, você só coloca quem você conhece, sabe que é homem de Deus e mulher de Deus, certo? Então, eu digo para todos vocês, me ajude, todos os moradores do estado de São Paulo, tá? 28022 é o meu candidato para deputado estadual aqui em São Paulo. Amém? Eu quero agradecer a vocês de todo o coração. Um beijo no coração de todos vocês. Agradeço de coração o meu amigo, pastor Rodrigo Dias, por esse carinho, por essa atenção, por essa prestatividade. Pastor Rodrigo, não tem como retribuir-te, mas amém. O meu Deus, Tamo junto. o justo juiz, tem anotado todas essas suas atitudes na agenda dele. E a seu tempo, a tua colheita será farta. Amém. Eu creio, meu querido. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Amém? Tchau, gente. Com Deus.